Olá, bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais, visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição, recebemos a mestre em Administração Pública e graduanda em Direito, Gabriela Jardim. Ela, que também já atuou como pesquisadora do projeto Crianças e o Cárcere, efeitos do sistema prisional no desenvolvimento da primeira infância, junto à Organização dos Estados Ibero-Americanos. Ela vai fazer a apresentação de um livro que ela escreveu e que tem como tema Mulheres Encarceradas, Políticas Públicas como Meio de Reinserção Social. Acompanhe aí. Bom, a motivação para que eu pesquisasse sobre esse tema começou quando eu tinha 18 anos. Eu trabalhei no Supremo Tribunal Federal e minha primeira função lá como terceirizada era receber alguns pedidos de habeas corpus escritos à mão por presos que eram encaminhados à presidente da ministra Ellen Grace Northfleet. E aí eu lia carta por carta, vi meu interesse naquilo. É até irônico dizer isso, mas eu me interessava porque eram histórias contadas por eles. Muitas vezes eles traziam uma realidade de furto de alimento no mercado para poder sustentar as suas famílias e etc. Eram as histórias contadas, né? E a partir disso eu comecei a me interessar quando, ao sair a ministra Ellen, veio a presença do ministro Gilmar Mendes, que ele implementou o mutirão carcerário em sua presidência do STF e do CNJ. Então, ele foi um ministro um tanto quanto atuante nos presídios, ele visitava os presídios, implementou algumas políticas de egressos serem empregados e começou até o projeto começar de novo nos tribunais para que dessem vagas para esses presos de regime semiaberto ou egressos do sistema. E essa oportunidade até hoje existe, existem pessoas que estão lá nessas condições e pessoas que deram certo. E ao entrar no mestrado, quando eu tive a matéria Direito e Políticas Públicas, foi retomada essa temática, e foi a primeira disciplina, e foi lá que eu já tracei ali mais ou menos o objetivo que eu tinha com a minha dissertação. No entanto, o cenário que eu tinha era de gênero masculino e feminino, mas é uma pesquisa um tanto quanto ampla, e eu recortei para o gênero feminino. E aí os dados levantados para o gênero feminino, à época que eu comecei a escrita, não eram tão ricos ou atualizados. O Infopem ele foi atualizado periodicamente, mas os dados muitas vezes não batiam com a realidade, pela dificuldade de levantamento desses dados, entrar em presídio, fazer levantamento, uma vez que hoje quem está preso amanhã já é um outro cenário, uns saem, outros entram, enfim. Então, ao me deparar com esses dados, talvez defasados, eu comecei a minha pesquisa atuando dentro dos presídios para conhecer realmente sua estrutura, ver o funcionamento e entender como que era essa prática. E aí, a partir disso, quando eu entreguei a dissertação do mestrado, eu apresentei perante a banca e logo em seguida uma editora Dialética entrou em contato comigo, interessada na publicação. Bom, o processo da minha obra eu escrevi para a dissertação, para a entrega do mestrado em administração, né? Quando na primeira disciplina foi Direito e Políticas Públicas, então eu já gostaria de falar sobre direitos humanos, políticas públicas, encarceramento, que é um tema que me agrada. E aí eu comecei a pesquisar isso e vi que a base bibliográfica não era tão rica, né? E talvez até desatualizada. E eu comecei a visitar presídios, muito mais pela experiência empírica do que para levantamento de dados, mas eu gostaria de fazer um comparativo desses dados com o que eu encontraria ali da realidade nos presídios. Então, a obra eu trago essa temática em 4 capítulos. Primeiro eu cito a estrutura dos presídios, como que surgiram, por que surgiram, a diferença dos presídios feitos para homens, por homens, e quando as mulheres começaram a ser encarceradas, as dificuldades encontradas. No meu segundo capítulo eu trago alguns dados em relação a perfil, em relação a quantitativo, em relação a gênero, em relação à idade, escolaridade. E depois eu trago algumas experiências nacionais e internacionais. Dentre elas, algumas experiências internacionais com Colômbia, Portugal, em relação à política de drogas, a diferença da nossa política de drogas, que aqui no Brasil é um tanto quanto rígida. Isso aumentou, assim, desenfreadamente o encarceramento, principalmente de mulheres, porque muitas dessas mulheres são presas
de forma secundária, porque é um tráfico através, muitas vezes, dos seus companheiros, que, ao traficarem, são presos, e aí elas herdam, quando eles são presos, essa missão, né? Então, muitas das vezes, eles já estão presos, estão encarcerados, de fato, e elas tendo que ser responsáveis pelo sustento de suas famílias, e até mesmo para pagamento de dívida, elas continuam esse tráfico fora, ou ao serem presas, ou ao visitarem seus parceiros, acabam levando também esse crime nas costas, como dizem, né? Então, a obra foi feita estruturada dessa forma. Foi uma experiência um tanto quanto rica. A leitura é uma leitura fluida, muito levantamento de dados, é um trabalho acadêmico. Uma pena não ter colocado as experiências que eu tive nos presídios, mas que serviu bastante para embasamento e construção do texto. Foi um processo engrandecedor de toda forma, né? Porque foi uma experiência que eu jamais imaginei viver. E também, quando eu escrevi essa obra, na verdade, que era uma dissertação, não tinha o intuito de que transformasse em livro, né? Então, foi uma surpresa quando a editora Dialética, que tem expertise em publicar obras acadêmicas, me convidou para publicar esse texto, e desde então tem sido um sucesso, né? Eu espero que essa obra contribua de alguma forma, nem que seja para início de pensamento em políticas públicas efetivas, no investimento por parte da sociedade e do governo. Eu digo sociedade porque acredito eu que atualmente a sociedade não está preparada para receber esses presos e essas presas. Por que eu digo isso? Nós não temos prisão perpétua. Uma vez que nós não tenhamos prisão perpétua, uma hora essas pessoas saem. E até no livro eu trago a estrutura que hoje é feita, principalmente para as mulheres que têm suas especificidades através do gênero, quando eu falo que mulheres menstruam, mulheres engravidam, mulheres têm as questões hormonais que oscilam. Então, essas especificidades, quando da lei de execução penal de 84, ela não contemplou essas especificidades. Então, através disso, como o índice de criminalidade à época não era grande e os tipos de crime que elas praticavam não era de grande periculosidade, a lei acabou não contemplando o perfil dessas mulheres. No entanto, atualmente, como vem crescendo de forma desenfreada o encarceramento, muito voltado por conta dessas exigências e rigidez da lei de drogas, o aumento do encarceramento, principalmente feminino, tem sido crescente e exponencial. Então, eu trago essas especificidades de que a mulher demanda, por exemplo, quando retornando aqui a minha fala da sociedade, não há investimento por parte do governo. Há casos, por exemplo, de mulher que, ao não receberem absorventes suficientes na época de menstruação, já foi encontrado mulheres colocando miolo de pão, né, para conseguir ali segurar o período menstrual. Essas e outras situações que são encontradas nos presídios, né? Então, quando eu falo ali que a mulher ou qualquer outro encarcerado, uma hora ele sai, na situação atual do sistema carcerário em que encontramos, ele sai e sai pior, porque tem sido uma escola de criminalidade, né? Então, é muito pensando nisso que eu comecei essa obra. Realmente é uma isca, é um início de grandes outros projetos que todos podemos pensar para melhorar essas políticas públicas nacionais, muito contempladas com exemplos internacionais. Então, agora eu vou detalhar um pouco dos capítulos da obra. Como eu falei anteriormente, o livro é separado em 4 capítulos, onde no primeiro eu trago a estrutura. Quando da criação da lei de execução penal, algumas mulheres já haviam sido encarceradas. No entanto, os crimes cometidos por ela, crimes entre aspas, cometidos por elas, muitas das vezes eram excesso de opinião, não casar com seus pretendentes. Então, elas eram punidas de certa forma. E essas mulheres eram punidas e alocadas em locais como manicômios, como conventos. Então, essas eram as punições que essas mulheres passavam. Então, quando eu falo que a lei de execução penal, uma lei um tanto quanto recente, de 84, trouxe alguns regramentos, inclusive citando tamanho de cela, mínimo de 6 metros quadrados, quantidade de pessoas por cela, ela não contemplou as especificidades das mulheres. E aí, por isso que hoje se vê a necessidade de um pensamento, de uma criação de políticas voltadas para este gênero, né? Então, primeiro capítulo, eu até brinco,
que em uma dessas visitas que eu fiz, eu apostava se ia ter um chafariz em frente a essas estruturas, muitas das vezes porque mulheres eram alocadas nesses conventos e manicômios, que majoritariamente tinham um chafariz nas suas estruturas. Então, eram sempre um puxadinho, era uma estrutura com freiras e etc. E depois, atrás, vinha uma construção de celas, em alguns dos lugares que eu fui. No segundo capítulo, onde eu trago os dados, né, de perfil, idade, escolaridade, tipo penal praticado, majoritariamente de tráfico de drogas no perfil das mulheres encarceradas, é isso, e tem sido exponencial o crescimento. No terceiro capítulo, eu trago dados como as políticas públicas no Brasil, muitas delas estagnadas ou sem grande implementação. Né? Eu fui em um presídio em Curitiba, por exemplo, que lá tinha uma estrutura de máquinas de costura. Então, existiu esse investimento de máquinas industriais para que elas desempenhassem seus trabalhos, mas, de certa forma, em algum momento acabou o tecido, acabou o aviamento, linha e é, todo aquele material que elas deviam ter para desenvolver ali seu aprendizado. Também tinham computadores em sala, mas começa a faltar papel, impressora, então não conseguem trabalhar também. Existem as políticas, por exemplo, de leitura, onde contribui para a remissão de pena. No entanto, nem todos os presídios recebem e aceitam livros. Então, baseado nisso, a gente percebe que não há um incentivo tão grande nessas políticas públicas no Brasil. E já no quarto capítulo, eu trago experiências internacionais, dentre elas Portugal, que vê o uso da droga, óbvio que com suas especificidades em relação à quantidade, tempo de uso e etc., como um problema, por exemplo, de saúde e não de segurança. Na Colômbia, por exemplo, existe um presídio que tem um restaurante como anexo, no qual eles proporcionam experiências para que a presa, logicamente, fazendo o filtro do seu tipo penal, verificando o índice de periculosidade, quais pessoas podem estar ali, mas elas são capacitadas, treinadas por um chefe colombiano, no qual nós, né, civis, podemos agendar um horário para comer nesse restaurante que é atendido por presas. Né? Nós temos a Holanda, por exemplo, que há punição de acordo com o tipo praticado. Então, lá não há a mistura desses tipos penais. Então, se a presa cometer um homicídio, ela é tratada de uma forma e punida e dada a assistência daquela forma específica. Se foi tráfico, é um outro perfil, e por aí vai. Então, nós temos bons exemplos internacionais, obviamente respeitando as questões geográficas. O Brasil é um país muito grande, né, com políticas divergentes, com territórios uns mais maiores que os outros. Então, há também essa dificuldade. No entanto, a moral da grande história que eu quis contar é do preparo da sociedade. Quando eu falo políticas públicas como meio de reinserção social, é que uma vez que elas saiam, elas vão voltar para a sociedade com regras diferentes das que elas tiveram dentro do presídio. Então, acredito eu que atualmente essa reinserção é o tanto quanto difícil, considerando que as regras que elas atendem lá são diferentes das que terão de atender aqui. E interessante também dizer, que isso eu não trago no livro, mas algumas experiências em relação a essas visitas, por exemplo, eu já encontrei, por exemplo, presa em um dos presídios, se eu não me engano foi no de Bangu, no Rio de Janeiro, no qual uma dessas presas cometeu crime, pagou sua pena e foi liberta. Ao ser liberta, ela procurou emprego e ao procurar emprego não a aceitaram por ser ex-presidiária. E ela voltou ao presídio, pediu emprego lá dentro, muito pensando que se caso ela não tivesse uma oportunidade fora, porque disseram não a ela teria de cometer o crime novamente, porque ela era arrimo de família, seu parceiro estava preso, e ela precisava colocar sustento dentro de casa. Não quero que jamais dizer que só é esse o caminho que ela tinha, mas uma pessoa que foi vetada de educação, que não teve uma base familiar, não teve oportunidade ao sair do presídio e ainda não conseguir novamente, ela fugiu para esse enclausuramento novamente, para trabalhar dentro do presídio, para que desse uma condição mínima financeira para sua família. Então, essas e outras experiências que eu tive, esses e outros diversos casos que eu conheci, me trouxeram a reflexão do quanto a sociedade pode contribuir e de quanto a sociedade também é responsável por isso, uma vez que nós mesmos somos punidos, entre aspas, sem ter cometido crime, mas
sem pensar em políticas públicas e numa ressocialização, quem paga somos nós. Então, para quem tiver interesse, o livro, que é essa capa aqui, Mulheres Encarceradas, Políticas Públicas como Meio de Reinserção Social, pode ser encontrado no site da editora Dialética, o livro impresso, e quem se interessar por e-book também tem no site da Amazon e alguns outros sites, só jogar no Google que vem lá alguns sites que podem encontrar esse e-book. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite da ESMAGES, Escola da Magistratura do Mato Grosso, por essa oportunidade de expor aqui sobre um pouco do meu trabalho. Espero que vocês gostem da obra, espero que tenham boas iniciativas, repensem sobre algumas políticas, ou isso de alguma forma incentive o início de uma nova pesquisa. Muito obrigada a todos.